Em meados dos anos 90, o explorador espacial Robert Williams pretendia dar, na opinião de seus colegas, um passo muito imprudente. Ele queria apontar o telescópio Hubble por 100 horas para uma parte do universo onde não havia nenhum objeto minimamente notável. Para outros astrônomos, isso parecia um desperdício irracional de recursos e do tempo de um valioso instrumento de pesquisa. No entanto, Robert Williams fez do seu jeito. Ele era o diretor do Instituto Científico e podia dispor livremente de 10% do tempo de observação do telescópio. O pesquisador prometeu que, se não encontrasse nada interessante naquela área, deixaria seu cargo. Então, de 18 a 28 de dezembro de 1995, o telescópio Hubble começou a observar a região próxima à Ursa Maior. Isso é apenas 1/30 da largura do satélite da Terra. Como resultado, obtivemos 342 imagens dessa área. Descobriu-se que havia um número enorme de galáxias nessa região. O número delas chegava a 3.000, a idade de algumas chegava a 12 bilhões de anos. Foram observadas galáxias de todos os tipos: elípticas, espirais, azuis, laranjas, vermelhas, amarelas. A imagem com diversas galáxias passou a ser chamada de Campo Profundo de Hubble. Essa descoberta foi um verdadeiro milagre. Hubble. Isso não foi o fim. As pesquisas continuaram. Os cientistas queriam mais dados sobre essa área. Quase 30 anos depois, o telescópio James Webb assumiu essa missão. A primeira parte da missão de James Webb começou em meados de 2022. Por muito tempo, o aparelho se dedicou a buscar galáxias no universo primitivo em fragmentos isolados do imenso cosmos. Cientistas buscavam imagens de variações do campo profundo, como as do Hubble. Ninguém imaginava que, desta vez, eles achariam algo extraordinário. No entanto, o resultado superou todas as expectativas. Os pesquisadores imediatamente registraram galáxias que surgiram 200 milhões de anos após o Big Bang. Podia-se afirmar com confiança que o telescópio James Webb levantou o véu do mistério de um período pouco explorado no desenvolvimento do universo. No entanto, essas galáxias apresentavam características que os cientistas não esperavam. O brilho desses objetos era muito alto. Elas continham uma quantidade de estrelas equivalente a bilhões de massas solares. Galáxias de tamanhos tão enormes não se encaixam em nossa compreensão formada pelo modelo padrão de desenvolvimento do universo. Os cientistas cometeram erros na época, ou existe outra explicação para o que James Webb descobriu? E o mais importante, os dados descobertos não refutam a teoria do Big Bang? Para que possamos ter uma compreensão completa da situação, vamos nos aprofundar nos julgamentos anteriores sobre como o universo se formou. Durante o primeiro segundo após o Big Bang, as 4 forças fundamentais se separaram umas das outras. São elas: gravidade, eletromagnetismo, além das interações nucleares forte e fraca. Na época, o universo era uma mistura quente de partículas primitivas. Depois disso, nos 3 minutos seguintes, a temperatura do cosmos diminuiu e ocorreu a expansão. Foi então que se formaram os núcleos de hélio junto com outros elementos leves. 400 mil anos depois, o universo esfriou o suficiente para que pudessem se formar os primeiros átomos. O surgimento das primeiras estrelas ocorreu 150 milhões de anos depois. Eram estrelas enormes, que chamamos de estrelas de população 3. Elas eram compostas principalmente de hélio e hidrogênio. Ao redor dessas estrelas, surgiram aglomerados de gás e as primeiras protogaláxias. Elas também envolviam a matéria escura. Com a ajuda da influência gravitacional, essas galáxias se fundiam em uma só e formavam galáxias maiores. Tudo isso aconteceu ao longo de aproximadamente 1 bilhão de anos. Como já dissemos, os dados obtidos pelo James Webb colocam essa versão em dúvida. Os cientistas afirmam que nós teríamos detectado uma enorme quantidade de partes de protogaláxias que ainda não se fundiram entre si. No entanto, nós observamos objetos que podem ser considerados grandes galáxias. A essa categoria pertence a GLZ 13,
Seu desvio para o vermelho é de 13,1. O desvio para o vermelho é um parâmetro pelo qual determinamos o quanto o universo se expandiu. Quanto maior o desvio para o vermelho, maior é a velocidade com que o objeto está se afastando de nós. Galáxias com desvio para o vermelho superior a 11 eram extremamente raras de serem encontradas. O telescópio Hubble, durante sua missão, encontrou uma dessas. Com James Webb é outra história. Como é um observatório infravermelho, o aparelho pode explorar regiões mais distantes do espaço. Observando o índice de desvio para o vermelho em GLZ 13, a galáxia se formou nos primeiros 300 milhões de anos após o surgimento do universo. Inicialmente, o desvio para o vermelho foi observado por meio de fotometria, ou seja, utilizando diferentes filtros de cor. Os dados após essas observações podiam ser imprecisos, especialmente em relação ao valor exato do desvio para o vermelho. As observações, usando a grande matriz de milímetros do Atacama, mostraram que a galáxia realmente possui um desvio para o vermelho, mas o valor é de aproximadamente 13. A massa da GLZ 13 é de 1 bilhão de massas solares. Isso vai contra os modelos aceitos de formação estelar. Se todos os componentes disponíveis participassem da formação de estrelas, o tamanho dessa galáxia não seria tão grande em um estágio tão inicial. Mesmo que suponhamos que as estrelas se formaram tão rapidamente e aumentaram sua massa de forma tão acelerada, por que então não vemos algo parecido nas galáxias modernas? É bastante difícil justificar isso logicamente com base no modelo cosmológico aceito, o lambda matéria escura fria. Como você pode ver, aqui lambda é a energia escura e matéria escura fria é a matéria escura fria. Os cientistas estão tentando explicar os dados obtidos pelo James Webb usando algum dos modelos cosmológicos. Por exemplo, o modelo lambda matéria escura fria. Alguns pesquisadores afirmam que o acúmulo de grandes massas durante a formação estelar é característico justamente do universo primitivo. A pressão do gás e a temperatura estão em níveis elevados. Esses fatores influenciam como ocorre a formação das estrelas. Existe uma teoria de que os campos magnéticos também se formaram antes do que se pensava, e foi justamente sob sua influência que o movimento das partículas se acelerou, resultando em uma formação estelar tão eficiente. Os pesquisadores têm outras hipóteses também. É bem possível que o brilho das galáxias seja tão alto porque, nos estágios iniciais do universo, a quantidade de poeira cósmica era mínima. Os dados de James Webb também podem ser integrados a uma ideia bastante controversa de dinâmica newtoniana modificada. De acordo com esse modelo, não existe matéria escura, e os possíveis indícios de sua existência podem ser explicados por oscilações gravitacionais. Há momentos nas observações de Webb que podem ser justificados com esse modelo, e não com o lambda matéria escura fria. Apesar de o telescópio ter registrado galáxias cuja existência contradiz os modelos cosmológicos amplamente aceitos, isso não invalida a teoria do Big Bang. Essa teoria foi criada com base em uma enorme quantidade de observações. Não podemos ignorar essas observações. Por exemplo, o Big Bang nos ajuda a descobrir a quantidade de cada elemento que existia no universo em seus estágios iniciais. Ao estudar galáxias antigas, a quantidade de cada elemento nelas é comparada com a teoria do Big Bang. Além disso, o modelo do Big Bang também é compatível com o desvio para o vermelho em galáxias mais distantes. Quando a luz dessas galáxias distantes chega à Terra, vemos que ela está bastante esticada. Sua cor vermelha é mais intensa do que deveria ser. Isso é resultado do fato de que as galáxias estão se afastando de nós. Após várias observações, concluímos que quase todos os objetos do universo estão se afastando. No início do universo, tudo era muito mais próximo. É disso que trata a teoria do Big Bang. A evidência mais convincente disso pode ser considerada a radiação cósmica de fundo em micro-ondas que se formou após o Big Bang. A teoria sobre ela foi criada em 1948 e só descoberta em 1965. O que James Webb descobriu além da nossa galáxia prova que as teorias amplamente aceitas precisam ser revisadas.
Em breve, o programa Cosmos Web deve começar. Espera-se que, com ela, veremos um número maior de galáxias primitivas graças à ampliação da área de observação. Dessa forma, teremos uma base de observação mais ampla, o que nos ajudará a aprimorar os modelos estabelecidos de formação estelar. James Webb pode mudar radicalmente a história. Os objetos espaciais geralmente estão a distâncias enormes uns dos outros, tão enormes que uma pessoa, que normalmente compara tudo com tamanhos terrestres, nem consegue imaginar isso. O que dizer se até a luz tão rápida não alcança um ponto instantaneamente? No universo, existe apenas um sistema estelar que podemos considerar próximo de nós, e esse é Alpha Centauri. Ela já há várias décadas chama a atenção dos cientistas. Então, o que a torna tão especial? Quais pontos os sinais de rádio da Terra podem alcançar? Como se sabe, muitos sinais de rádio estruturados vêm da Terra. Durante todo esse tempo, eles conseguiram percorrer enormes distâncias e alcançar sistemas estelares bastante distantes. Entre eles está a estrela Arcturus, na constelação de Boeiro. É uma gigante vermelha, 100 vezes mais brilhante que o Sol, e está a uma distância de aproximadamente 36,7 anos-luz do nosso planeta. E isso nem é o limite. O ruído de rádio alcançava uma distância de 65 anos-luz. É exatamente a essa distância que está a estrela mais brilhante da constelação de Touro, Aldebaran. Nossos sinais podem chegar até as chamadas exoplanetas Gliese 667 cc e ROS 128b, onde podem muito bem existir organismos vivos. No entanto, a mais próxima de nós é Alpha Centauri. Os sinais de rádio chegam mais rápido até lá, o que significa que o primeiro voo interestelar será feito justamente para esse sistema estelar. Alpha Centauri é um sistema estelar múltiplo, dentro do qual existem 3 corpos estelares: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, Alpha Centauri C ou Próxima Centauri. À primeira vista, pode parecer que há apenas 2 componentes, e não 3. O fato é que 2 estrelas estão muito próximas uma da outra e parecem se tornar um só corpo. Elas giram em torno do centro de massa, cada uma em sua órbita elíptica. Elas levam 80 anos para fazer isso. A distância mínima entre elas é de 11 unidades astronômicas, enquanto a distância máxima pode chegar a 35 unidades astronômicas. Alpha Centauri A. Alpha Centauri A é considerada a estrela mais brilhante desse sistema estelar. Ela é até maior que o nosso Sol. A diferença de massa é de cerca de 8%. Além disso, a quantidade de energia luminosa emitida por Alpha Centauri A é 1,5 vezes maior do que a da nossa estrela. No ano passado, foram realizadas pesquisas nas quais Alpha Centauri A foi observado usando o espectro infravermelho. Foram encontrados vestígios de um objeto que, pelas características, lembrava um planeta. Esse corpo é muitas vezes maior que o nosso planeta. Ele tem aproximadamente de 3 a 7 raios da Terra. O corpo semelhante a um planeta está a uma distância de 1 unidade astronômica e 1/10 de Alpha Centauri A. No momento, não podemos saber com certeza o quanto esses dados correspondem à realidade. Para isso, é necessário realizar pesquisas adicionais. Alpha Centauri B. Agora vamos falar sobre a segunda estrela, Alpha Centauri B. Ao contrário da estrela anterior, esta é menor que o Sol. A massa de Alpha Centauri B é aproximadamente 90% da massa solar. Além disso, a temperatura na superfície da estrela chega a 5.000 graus Celsius. Como resultado, Alpha Centauri B tem um tom mais alaranjado. Ao mesmo tempo, ela é considerada uma das estrelas mais brilhantes desse tipo. Também são comuns na superfície da estrela clarões de várias intensidades. Perto dessa estrela, não achamos planetas onde a vida seria possível. Nos últimos 10 anos, cientistas estudaram o movimento do objeto por 4 anos. E eles propuseram a teoria de que pode haver um planeta perto de Alpha Centauri B, que teria aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Em 2015, descobriu-se que havia um erro nos cálculos. Por isso, a hipótese não foi confirmada. Alpha Centauri C.
Já a Alpha Centauri C tem uma história mais interessante. É uma anã vermelha cuja massa é 88% menor que a do Sol. Nas camadas superiores da estrela, a temperatura é um pouco acima de 2.700 graus Celsius. Além disso, é justamente a Alpha Centauri C que está mais próxima do nosso sistema solar. Ela está a 4,25 anos-luz do Sol. Outro nome da estrela é Próxima Centauri, que em latim significa a mais próxima. Vale notar que, com o passar do tempo, a distância entre Alpha Centauri C e o Sol está diminuindo. Por isso, daqui a milhares de anos, ela será um ano-luz menor. Nós não podemos observar a estrela estando na Terra justamente por causa do seu pequeno tamanho. Se Alpha Centauri A e Alpha Centauri B estão a uma curta distância uma da outra, então Alpha Centauri C está a 13.000 unidades astronômicas delas. Ao mesmo tempo, esse valor vai diminuir com o passar dos anos. Como mencionamos anteriormente, não se sabe se há planetas próximos de Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. A situação muda com o terceiro astro. Sabemos com certeza que há 2 exoplanetas ao redor dele, e existem teorias sobre a existência de um terceiro. Durante pesquisas que utilizaram radiação infravermelha, os cientistas propuseram a teoria de que a estrela pode ser cercada por um anel de poeira. Primeiro exoplaneta, Próxima Centauri B. O primeiro exoplaneta confirmado, descoberto em 2016, recebeu o nome de Próxima Centauri B. Pesquisas, utilizando espectrógrafo, confirmaram definitivamente a existência do planeta em 2020. A distância até Alpha Centauri C é de 0,05 unidades astronômicas. O exoplaneta completa uma órbita ao redor de sua estrela em aproximadamente 11 dias terrestres. A massa de Próxima Centauri B é aproximadamente de 10 a 20% maior que a massa do nosso planeta. O raio atinge 1,3 vezes o raio da Terra. Alpha Centauri C fornece a sua exoplaneta 1,5 vezes menos energia solar do que o Sol fornece à Terra. Em média, a superfície de Próxima Centauri B atinge menos 39 graus Celsius. A partir disso, podemos concluir que, em algumas partes do objeto, pode até haver uma certa quantidade de água não congelada. É provável que o exoplaneta esteja sempre com o mesmo lado voltado para sua estrela, fenômeno chamado de bloqueio por maré. Como resultado, temos mudanças bruscas de temperatura, cujo efeito é ainda mais acentuado devido às explosões na Alpha Centauri C. Isso leva à destruição da atmosfera do exoplaneta, que provavelmente nem possui campo magnético. O segundo exoplaneta é Próxima Centauri C. Como já mencionamos, há outro exoplaneta, Próxima Centauri C. Sua existência foi confirmada em 2020. A distância do centro ao exoplaneta é de 1,5 unidade astronômica. Próxima Centauri C orbita o centro em 5 anos. Ainda não sabemos o raio exato e por isso não podemos determinar a classe do planeta. A temperatura na superfície de Próxima Centauri C chega a menos 234 graus. A razão para isso pode ser o afastamento excessivo de Alpha Centauri C. Existe uma teoria de que a exoplaneta tem anéis. Também há a possibilidade de que haja outro planeta no sistema. Os cientistas chegaram a essa conclusão com base nos dados do telescópio Very Large Telescope. A distância de Alpha Centauri C é de apenas 0,29 milésimos de unidade astronômica. O planeta levaria cerca de 5 dias para orbitar sua estrela. Se tal objeto realmente existir, sua superfície seria aquecida até 89 graus Celsius. No entanto, a existência desse planeta ainda permanece em aberto. Como chegar até Alpha Centauro? Ainda não conseguimos voar até Alpha Centauro, pois nossas sondas não atingiram a velocidade necessária. Atualmente, temos o programa espacial Breakthrough Starshot. Durante esse programa, sondas do tamanho de 1 centímetro devem ser enviadas para Alpha Centauro C para pesquisa. Isso poderá ser realizado até o ano de 2050. O tempo gasto será de cerca de 2 décadas. A entrega dos dados levará significativamente menos tempo, apenas 5 anos. Por fim,
Ainda não alcançamos um sistema tão incrível quanto Alpha Centauri, apesar de já ter sido bastante pesquisado. No entanto, estamos avançando lentamente em direção ao objetivo, o que significa um mistério a menos no espaço. Tente responder à pergunta: o que mais preocupa os entusiastas do espaço atualmente? Correto. Sistemas habitáveis no universo. Existem muitos objetos onde, teoricamente, organismos vivos podem existir, mas ao mesmo tempo eles não seriam parecidos com os seres da Terra. No entanto, é possível encontrar planetas semelhantes à Terra, onde há espaço para a vida. Hoje vamos falar sobre um mundo especial, cuja existência desconhecíamos por muito tempo, embora ele não estivesse tão longe de nós. No centro de tudo está a estrela Teegarden, descoberta em 2003, que é uma anã vermelha e está localizada perto da constelação de Áries. O brilho desse objeto é 1370 vezes menor do que o da estrela principal do nosso sistema planetário. Por isso a estrela demorou tanto para ser descoberta. Portanto, embora a distância até a estrela Teegardena em relação à Terra seja relativamente pequena, 12,59 anos-luz, não conseguiremos vê-la sem equipamentos especiais. A massa do Sol é 91% maior do que a massa da estrela Teegardena. Quanto ao tamanho, se compararmos, por exemplo, com Júpiter, o raio dela é 5% menor. Vale notar que o nível das forças gravitacionais na estrela Teegardena é baixo e está no nível mínimo necessário para sustentar a reação termonuclear interna. Assim, a temperatura desse objeto é relativamente baixa, 2.630 graus Celsius. Como a estrela é uma anã, sua zona de cachinhos dourados, ou seja, a zona habitável, não é muito ampla. No entanto, em 2019, durante pesquisas prolongadas nessa zona, os cientistas encontraram 2 exoplanetas. Um fato interessante é que um desses exoplanetas está localizado em uma região que não faz parte da zona habitável da estrela Teegarden. Esse exoplaneta foi chamado de Teegarden C. O planeta foi descoberto pelo Observatório Coloralta há 3 anos. Para isso, foi utilizado o método das velocidades radiais. O raio da órbita desse objeto é de 0,45 milésimos de unidade astronômica, e a própria órbita é o mais próxima possível de um círculo perfeito. O exoplaneta completa uma volta ao redor do centro do sistema em pouco mais de 11 dias. Segundo os cálculos, a massa da Terra é 11% menor do que a massa de Teegarden C. O raio também é 3,5 vezes menor do que o da nossa exoplaneta. Em Teegarden C, as condições são severas. Pela distância da estrela principal, recebe pouca energia. Para comparação, a Terra recebe 63% a mais do Sol. Em Teegarden C, a temperatura média raramente supera 46 graus. Como você pode imaginar, esses índices são extremamente baixos para garantir o funcionamento normal de possíveis seres vivos. Apesar disso, existe uma teoria de que dentro de Teegarden C, assim como em algumas luas de Júpiter, há água salgada. Nesse mesmo local, as condições podem ser um pouco melhores. O exoplaneta que está na zona habitável se chama Teegarden B. Foram encontradas muitas características semelhantes entre ele e a Terra. Nenhum outro objeto descoberto é tão parecido com o nosso planeta. O índice de similaridade com a Terra do Teegarden B é de 0,95. Enquanto isso, o valor de referência da Terra é igual a 1. A distância da exoplaneta até a estrela Teegarden é de 0,025 unidades astronômicas. Teegarden B completa uma volta ao redor de sua estrela em aproximadamente 5 dias. A órbita também é o mais próxima possível de um círculo perfeito. Isso permite que a exoplaneta permaneça na zona habitável. Como resultado, a quantidade de radiação recebida por ela é 15% maior do que a Terra recebe do Sol. Se compararmos com a massa do nosso planeta, a da Terra é 5% menor do que a de Teegarden B. Temos motivos para supor que o nível de gravidade em ambos os planetas é praticamente o mesmo. É bem possível que a estrutura interna de Teegarden B seja muito parecida com a da Terra. No interior pode haver um núcleo de metal envolto por um manto derretido. A camada superior em relação aos outros componentes
é relativamente fina e consiste principalmente de várias rochas. Os cientistas sugerem que, em média, a temperatura em Tea Garden B chega a 28 graus Celsius. Para comparação, na Terra a temperatura média é de 14 graus Celsius. Esses indicadores abrem possibilidades para a existência de oceanos de água em Tea Garden B. Além disso, a temperatura média deles proporcionaria condições ideais para a existência de muitos organismos. Apesar de tudo isso, não sabemos exatamente qual é a composição de Tea Garden B, pois o método de velocidades radiais utilizado para buscar esses exoplanetas não nos permite obter essa informação. Se houver dióxido de carbono e metano em grandes quantidades na composição dessa atmosfera, isso contribuirá para a formação do efeito estufa. Se nuvens densas forem compostas principalmente de vapor d'água, a temperatura na superfície diminui, pois essas nuvens refletem a luz solar. Tea Garden B e a Terra realmente têm muitas semelhanças, mas, ao mesmo tempo, o exoplaneta tem uma desvantagem significativa. O planeta está localizado relativamente perto de sua estrela principal e está em bloqueio de maré, ou seja, está sempre com o mesmo lado voltado para a estrela. Isso faz com que, na superfície de Tea Garden B, as temperaturas possam variar bastante em diferentes regiões. Além disso, a estrela principal é uma anã vermelha. Consequentemente, lá ocorrem explosões de luz com bastante frequência. A diferença entre os níveis de luminosidade, por causa disso, pode chegar a 30%. Isso dificultaria a vida de possíveis seres vivos. Apesar de alguns aspectos negativos, há uma grande probabilidade de que ainda possam existir organismos vivos em Tea Garden B. Muitos micro-organismos são bastante resistentes, mesmo às condições mais extremas. A camada superior do oceano de água poderia absorver a radiação recebida, criando assim uma camada protetora. As variações bruscas de temperatura, que também podem ser um problema para possíveis organismos vivos, podem ser amenizadas pelas correntes oceânicas. Levando esses fatores em consideração, é bem possível que organismos simples possam surgir em Tea Garden B. Quem sabe, talvez isso já tenha acontecido. O sistema ainda não foi totalmente explorado e podem surgir mais descobertas surpreendentes. No mundo moderno, fazemos tantas descobertas em um curto período de tempo, novos e avançados equipamentos ajudam nisso. Isso aumenta a probabilidade de que, mais cedo ou mais tarde, acabemos encontrando vestígios de seres extraterrestres. Se existem mundos desconhecidos para nós, onde existe vida inteligente, então os habitantes desses mundos definitivamente sabem que nós, terráqueos, existimos. Pesquisadores dizem que a localização do nosso planeta é ideal para observá-lo a partir de um dos planetas de Tea Garden. Quanto ainda temos para descobrir? O satélite de Júpiter, Ganímedes, agora é considerado o maior satélite do nosso sistema planetário. Seu diâmetro chega a 5.268 quilômetros. Esse objeto foi descoberto por Galileu Galilei. Isso aconteceu ainda em 1610. Galileu observava o céu noturno com um telescópio feito por ele mesmo e notou várias estrelas brilhantes ao redor. No começo, ele pensou que eram 3, mas depois percebeu uma quarta. Depois de um tempo, o cientista concluiu que esses objetos ao redor do gigante gasoso não eram estrelas, mas sim satélites. Eles funcionavam do mesmo jeito que a Lua. Antes disso, objetos semelhantes não haviam sido encontrados no sistema solar. Essa descoberta serviu como prova da teoria de Copérnico, cuja essência era que todos os objetos do sistema não giravam ao redor da Terra. A descoberta de Ganimedes foi um evento significativo para a ciência mundial. A distância de Júpiter até Ganimedes é de cerca de 1 milhão de quilômetros. As luas mais próximas do gigante gasoso são Io e Europa. Júpiter, e portanto suas luas, completa uma volta completa ao redor do Sol em 12 anos terrestres. Ganimedes completa uma volta completa ao redor do gigante gasoso em cerca de 7 dias terrestres. Em relação a Júpiter, Ganimedes orbita com inclinação e está constantemente em bloqueio de maré. Além disso, o período orbital desse satélite está relacionado por uma razão de pequenos números inteiros
com os períodos orbitais de Io e Europa, ou seja, esses objetos exercem influência gravitacional uns sobre os outros periodicamente. Isso é chamado de ressonância orbital. Durante uma órbita de Ganimedes, Io completa 4 órbitas e Europa completa 2. Ainda não houve um caso em que os 3 satélites estivessem alinhados em uma única linha. Presume-se que Ganimedes tenha 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que o satélite existia nos estágios iniciais do desenvolvimento do sistema solar. Ganimedes possui um núcleo rochoso em seu interior com temperaturas elevadas, do qual ainda ocorrem liberações de calor. A temperatura dele não diminui. Na verdade, ela diminui de forma muito lenta, graças ao fato de Ganimedes estar em captura gravitacional com seu planeta. O calor do núcleo é transferido para o manto de gelo e depois sobe para as camadas superiores. Após o processo de decaimento radioativo que ocorre dentro do núcleo, forma-se ferro, assim como sulfato de ferro. Com base nesses fatos, pode-se supor que existe um oceano líquido dentro de Ganimedes. Além disso, é o único satélite com campo magnético. Ele está localizado dentro do campo magnético de Júpiter, devido à distância relativamente pequena entre Ganimedes e o gigante gasoso. Quando o campo magnético de Júpiter muda, transformações também ocorrem em Ganimedes. Os pesquisadores até registraram interferências que se formaram devido às mudanças na magnetosfera do satélite. Assista a este pequeno vídeo, onde é possível ouvir o que foi registrado pela sonda espacial Juno. Você pode ter notado a transição para frequências mais agudas por volta dos 25 segundos. Nesse momento, Juno passou de uma magnetosfera para outra. Não foi só o Juno que coletou informações sobre as características de Ganimedes. Por exemplo, o Hubble detectou uma fina camada de atmosfera no satélite composta principalmente por oxigênio. As moléculas de água do gelo na superfície, destruídas pela radiação ionizante do Sol, formam a atmosfera. Como resultado da decomposição das moléculas de água, surgem hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, ao contrário do hidrogênio mais leve, não se dispersa pelo espaço e permanece em 2 formas, atômica e molecular. O hidrogênio atômico está a 3.000 km de altitude, enquanto o oxigênio está na camada de gelo do satélite. Devido às baixas temperaturas, o oxigênio molecular se dissolve no gelo, por isso você não encontrará bolhas de ar nele, como no gelo terrestre. Ainda não sabemos de tudo, por isso as pesquisas sobre a atmosfera de Ganimedes ainda serão realizadas. Analisando as imagens do satélite que temos, podemos afirmar com precisão que aproximadamente 40% de Ganimedes é composto por formações mais antigas, com muitos crateras, e 60% é um tipo de relevo mais jovem. A superfície lá lembra vagamente uma tela com padrões. Devido ao fato de que a superfície de Ganimedes é coberta por gelo, a profundidade das crateras não é tão grande quanto em outros objetos. Com base nas fotos com várias formações de relevo, fica evidente que, quando Ganimedes ainda não estava em equilíbrio com os satélites vizinhos e estava sob uma influência gravitacional especialmente forte de Júpiter, ocorreram muitos processos tectônicos lá. Entre as placas tectônicas surgiam desfiladeiros, que eram preenchidos por água vinda das camadas inferiores. O satélite se expandia devido ao impacto térmico do núcleo. Como resultado, formou-se uma quantidade ainda maior de fraturas na superfície de Ganimedes. O relevo mais antigo ainda precisa ser estudado,
pois assim poderemos obter mais informações sobre a nebulosa da qual Ganimedes se originou. Olhe para esta imagem do satélite. Você pode observar uma formação de relevo interessante. Ela é chamada de cadeia de Encke. Seu comprimento é de cerca de 151 quilômetros. Aqui há 13 crateras de impacto próximas entre si. Os cientistas, durante pesquisas relativamente curtas, descobriram que o surgimento dessa estrutura foi causado pelo cometa Shoemaker-Levy. Em determinado momento, ele mudou sua trajetória devido à atração de Júpiter. O cometa começou a orbitar o gigante gasoso e a cada volta diminuía a distância em relação à sua superfície. Sob influência de Júpiter, Shoemaker-Levy se partiu em 21 fragmentos. Provavelmente, o cometa foi capturado pela influência gravitacional de Ganimedes e colidiu com sua superfície. Foi assim que se formou a cadeia de Encke. Na imagem, vemos crateras de diferentes tamanhos. Isso pode estar relacionado aos diferentes tamanhos dos fragmentos do cometa que se formaram. Como já mencionamos, dentro de Ganimedes existe um oceano. Presume-se que sua espessura seja de cerca de 100 quilômetros. Devido ao fato de que os elementos rochosos interagem com a água salgada, organismos simples podem existir em um oceano assim. Como a luz solar não chega até lá, esses organismos obtêm energia por meios alternativos. Além disso, eles precisam ser resistentes à alta pressão. Ganimedes não é apenas o maior satélite do nosso sistema solar, mas também um dos objetos espaciais mais interessantes, com muitas características surpreendentes. Particularmente interessante é a questão da presença de água líquida na superfície do satélite. A busca por água líquida no universo ajuda os cientistas a entender melhor a natureza dos objetos espaciais e dá esperança de que um dia possamos encontrar um planeta habitável. O gelo de água pode servir como fonte de oxigênio, além de água potável, e a magnetosfera serve como proteção contra a radiação solar, fatores que poderiam favorecer a colonização de Ganímedes. No entanto, também há obstáculos sérios. Por exemplo, como a atmosfera do satélite tem baixa densidade e é muito fina, estaremos expostos a uma forte radiação. Como poderíamos corrigir isso? Uma opção possível seria colocar nossos módulos junto com os colonizadores, não na superfície, mas dentro de Ganimedes, onde as condições são mais confortáveis. No entanto, essas são apenas ideias que ainda vão demorar para serem realizadas. Ganimedes foi estudado por várias sondas de pesquisa. Além da Juno, houve também Pioneira 10, Pioneira 11, Novos Horizontes, as Voyager e outras. E o estudo do satélite ainda vai continuar. Ainda precisamos descobrir mais detalhes sobre essa estrutura interna de Ganimedes, especialmente sobre o oceano subterrâneo, as características físicas das camadas superiores de gelo, o campo magnético e assim por diante. Bem, vamos esperar por boas notícias.